Então, bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar da DataSafer. Eu sou o Gustavo, sou Sales Ops aqui da DataSafer, venho apresentando junto com o Jonathan, nosso pré-sales, os webinars, né, essas lives que a gente vem fazendo ao longo do último ano. E hoje é um assunto que a gente trouxe sobre armazenamento especificamente, né? A gente não vai focar tanto em um produto ou outro, ou em backup, enfim, a gente vai falar mais sobre armazenamento de uma forma geral. Mas antes de começar, queria falar com vocês sobre alguns recadinhos. O primeiro é que as perguntas, como a gente já faz, né, elas serão respondidas no final do webinar. Então, pode mandar no chat e aí a gente responde no final, para a gente ganhar o tempinho aí durante o webinar. E também os brindes, né, os kits DataSafer, vão ser sorteados no final da nossa apresentação. Antes de começar o assunto do webinar em si, queria falar um pouco sobre a DataSafer, né? Para quem ainda não conhece, está participando do nosso primeiro webinar hoje. A DataSafer é uma empresa de backup e armazenamento em nuvem que está no mercado já há 12 anos. É uma empresa pioneira em armazenamento em nuvem aqui no Brasil, e ao longo desses 12 anos, nós conseguimos aí uma rede de 1.200 provedores de serviços. Então, esses 1.200 provedores de serviços são empresas que têm a marca DataSafer, que levam a marca DataSafer aí para o mercado, tá bom? E abaixo dessas empresas, nós temos mais de 200 mil provedores, mais de 200 mil servidores protegidos com as soluções da DataSafer, armazenados em um dos nossos data centers, né, dentro da nossa infraestrutura, que estão em 3 data centers tier 3, perdão, aqui no Brasil. Então, todos esses dados armazenados com a gente, confiando na garantia da DataSafer. E sobre os webinars, então a gente teve, ao longo dos últimos 12 meses, uma série de webinars falando sobre diversos assuntos relacionados a backup e armazenamento em nuvem. Eles estão todos lá no nosso canal no YouTube. Então, com esse QR Code aí, você consegue acessar direto a página no YouTube para fazer a inscrição no nosso canal e não perder o conteúdo ou rever o conteúdo que você tenha interesse em rever lá no nosso portal, na nossa página no YouTube, tá bom? Bom, entrando no assunto, então, antes da gente começar a falar do que se trata o assunto de hoje, né? Embora o nome seja cloud versus armazenamento local, a gente não está colocando os dois tipos de armazenamento um contra o outro. Na verdade, a gente quer falar sobre qual o armazenamento necessário ou qual o melhor tipo de armazenamento para o tipo de negócio seu ou do seu cliente. Então, a gente tem 3 tipos de armazenamentos, a gente vai falar sobre eles, para 3 tipos de ambientes, né, digamos assim, não de armazenamento em si, mas 3 tipos de ambientes, 3 modelos de ambientes. E antes de falar disso, a gente vai trazer alguns dados. Trouxe uma pesquisa do Gartner, é de 2023 essa pesquisa, tá? Então talvez ela já tenha aí atualizado esse número, que traz que 81% das empresas já fazem uso de múltiplas nuvens. Então, isso quer dizer que você tem, isso é um dado mundial, tá? Então, no mundo, 81% das empresas já fazem uso de mais de uma nuvem, ou de mais de um tipo de armazenamento, digamos assim. E uma pesquisa nacional da IBM traz que 83% dos líderes de TI já adotaram nuvem híbrida para impulsionar a transformação digital. A gente sempre fala isso aqui nos outros webinars, eu já comentei sobre isso, que é sobre a revolução digital que a gente percebeu durante a pandemia, e esse número de 83% é o que a pesquisa IBM trouxe, mas a gente acredita que seja até maior a adesão de algum tipo de nuvem por parte das empresas, nem que seja a empresa pequena, né, ela utiliza o armazenamento local, mas ela tem algum tipo de cloud drive, né, para fazer um armazenamento simples ali em nuvem, ou um compartilhamento de dados. Então, praticamente todas as empresas hoje utilizam, de alguma forma, o armazenamento em nuvem. Aqui eu trouxe também um dado sobre o crescimento da volumetria de dados armazenados no mundo. Esses dados eles estão em zettabytes,
Então, o zettabyte, para quem não sabe, equivale a 1 bilhão de terabytes. Então, a gente começou lá em 2015, esse dado é do IDC, e ele trouxe que em 2015 eram 8 zettabytes, e houve um salto gigantesco aí de mais de 1.400%, chegando a 120 zettabytes até o final do ano passado, tá? E a estimativa para os próximos 10 anos é de que a gente salte de 175 zettabytes hoje para 1.079, né, mais de 1.000 zettabytes em 2035. Então, é uma volumetria que é até difícil da gente expressar, né? A gente coloca o número ali, mas a nossa cabeça é até difícil de pensar sobre essa volumetria de dados. Isso mostra o quê? Que praticamente hoje o ambiente ele está em nuvem, as empresas elas focam no que é o negócio delas e não exatamente em armazenamento de dados. Antigamente, quando a gente via nas empresas, antigamente 30 anos atrás, né, os armários com arquivos de papel, e depois as empresas comprando equipamentos, né, para fazer armazenamento de dados, servidores. Hoje a gente está vendo o inverso, né, a empresa deixando de ter equipamentos de armazenamento dentro do local, né, da própria empresa, para transformar isso num serviço. E é isso que a DataSafer vem ajudando também as empresas com o novo produto Object Storage que a gente vem falando nos últimos anos, né? E aí, visto então que a gente tem a nuvem e o armazenamento local, por que ainda existe armazenamento local, né? Então, qual a necessidade do armazenamento local? Qual a necessidade do armazenamento em nuvem? Qual escolher? A gente entende que não é sobre escolher um armazenamento ou outro, mas sim sobre encontrar um equilíbrio ideal para o seu negócio. Então, muitas vezes a gente recebe aqui na DataSafer um cliente ou um parceiro que não sabe exatamente o que manter local, o que manter em nuvem. Então, a gente trouxe algumas ideias, né, do que você deve manter em local e o que você deve mandar para a nuvem. Um dos primeiros ambientes é o armazenamento local, que é o armazenamento que foi mais utilizado durante todo o tempo aí que as empresas vêm utilizando da computação, do armazenamento de dados digitais, né? Mas para que serve o armazenamento local hoje? Então, para pequenos volumes de dados não sensíveis, né? Então, são dados, por exemplo, aqui no meu notebook eu tenho, aqui na DataSafer a gente tem um armazenamento total em nuvem, né? Todo o material que a gente utiliza, essa apresentação que eu estou passando para vocês, é tudo utilizado em nuvem. Mas algum documento temporário, algum print, alguma coisa que eu sei que eu vou apagar dali a pouco, eu deixo armazenado no local, porque eu sei que aquilo não é crítico, não tem dado sensível, eu não vou precisar daquele documento, às vezes um documento que eu vou só fazer um anexo, algum tipo de coisa. Então eu tenho um armazenamento baixo aqui no meu HD, né? Para não fazer, principalmente para não manter dados críticos em um HD que eu posso perder, né? Então, se eu trocar esse notebook amanhã, eu vou ter todos os meus dados salvos em nuvem. Também facilita a questão de você fazer transferência, a continuidade do trabalho que a gente fala, né? E, por que o local, né? Qual que é a vantagem dele? É o baixo custo inicial, sem a necessidade de escalabilidade. Então, como eu falei, o que eu armazeno aqui no meu notebook? São dados temporários. Eu não posso armazenar um dado que provavelmente eu vou precisar daqui a um ano. Eu mantendo só a cópia local, pode acontecer qualquer tipo de desastre e eu vir a perder esse dado. E também eu não posso fazer como a gente fazia antigamente, né, que tinha que trocar o HD, aí era um trabalhão para você fazer, ou quando ia fazer a formatação do notebook, do computador, você tinha que salvar todos os dados num disco, num CD, para depois você fazer, num pendrive, né, para depois você fazer a formatação. E aí a gente fala de escalabilidade. Quando você tem um armazenamento interno, e eu estou falando de um armazenamento do notebook, mas pode ser um armazenamento de um servidor de empresa. O que a gente tem que fazer quando está ali chegando no limite? A gente fala sobre expansão de disco. E aí dá até um gelo na espinha do pessoal de infra, né? Para fazer expansão de disco de armazenamento local.
quando a gente está falando de dados não sensíveis e temporários, eu não preciso manter esse armazenamento por muito tempo. Então, eu não vou ter a necessidade de expansão de disco. Talvez de troca de equipamento, mas não de expansão de disco. Isso traz comodidade, traz economia de dados, traz rapidez no trabalho. E a gente vai falar um pouco disso mais para frente. O outro ambiente que a gente tem é o armazenamento 100% em nuvem. Então, a gente, dependendo do tipo de empresa que você tenha ou que o seu cliente tenha, você pode ter o armazenamento 100% em nuvem. E aí você pode ter diversos volumes de dados, é ideal para quem precisa de escalabilidade infinita, né? E um exemplo para utilizar é com Big Data, mídias, né? A gente tem feito um trabalho grande aqui na DataSafer para armazenamento de mídia. Quando a gente fala de mídia, estou falando de broadcasting, estou falando de agências de marketing que precisam fazer o armazenamento bruto do material, né? Vídeo, enfim. Então, são grandes volumes que você tem que manter praticamente só em nuvem. Não tem como você ficar mantendo vídeos em 8K, por exemplo. Falei em alguns webinars atrás sobre mapeamento geográfico de plantação, né, da pecuária, da agropecuária, perdão. Então, a gente precisa fazer o armazenamento de um volume territorial enorme de um mapeamento feito em imagem 8K. Então, como que você vai manter isso dentro de uma empresa que às vezes é a empresa do drone que faz as imagens, né? Eles não são uma empresa de armazenamento, eles são uma empresa de fotografia, por exemplo, né? Então, sempre mantendo o core principal da empresa para não virar uma empresa de armazenamento, né, anexado ao que você faz, qual que é a ideia principal do seu negócio. E aí, por que a nuvem? Flexibilidade, segurança e alta disponibilidade, né? Então, a gente já falou isso bastante aqui. Quem trabalha com tecnologia sabe que hoje não dá para manter o armazenamento local puro, né? Tem que manter em nuvem. Aí vem um outro tipo de ambiente, que é o armazenamento híbrido. Então, não preciso manter tudo local, não preciso manter tudo na nuvem. Eu posso fazer uma mescla ali. Se a gente pensar no dado que eu trouxe lá da IBM, então a gente fala de 83% dos líderes já utilizam algum tipo de nuvem para armazenamento híbrido, praticamente 100% das empresas, né, já utilizam armazenamento híbrido, porque se eu faço qualquer tipo de armazenamento em nuvem e local, isso é um armazenamento híbrido. Então, eu posso ter tudo do local, mas se eu utilizo o armazenamento dos meus e-mails em nuvem, num servidor de e-mail, eu tenho um armazenamento híbrido. Né? E o ideal é para dados sensíveis, dados em grande volume, mas quando a gente fala de armazenamento híbrido, ele é o ideal para tudo, né? Principalmente para dados sensíveis. E o exemplo de área é para qualquer área, né? A gente colocou alguns ali, eu coloquei cartório, instituição financeira, comércio, área contábil, saúde, governamental, indústria, manufatura, isso tudo hoje a gente consegue colocar o armazenamento híbrido. E qual que é a ideia do armazenamento híbrido? A gente vai falar um pouquinho sobre backup 321 também, sobre manter as cópias locais, mas principalmente para porque você protege dados sensíveis enquanto oferece escalabilidade. Então, é meio que a mesma coisa que você tem quando você armazena em nuvem, mas em muitos setores você precisa manter uma cópia local, às vezes até para fazer uma recuperação mais rápida, no caso de perder algum arquivo ou outro, você mantém essa cópia local. Em outros casos, você vai atender um cliente que, por regulamentação, ele precisa manter cópia local além da cópia em nuvem, ou ele precisa manter uma cópia em nuvem, e vice-versa. Então, o armazenamento híbrido hoje, ele é o mais utilizado e o mais indicado para todos os comércios. Então, você fala desde uma grande indústria, uma grande empresa, né, que precisa manter uma quantidade massiva de dados em nuvem, mas a gente fala também do escritório de contabilidade com 1, 2 funcionários que não pode perder os dados locais, e se ele tiver uma queima do HD, um problema no servidor, ele vai precisar desses dados em nuvem. Né? Então, ele pode manter ali local, às vezes até para um RP que ele utiliza, para algum tipo de software que ele utiliza local, mas precisa fazer o armazenamento desses dados em nuvem, é imprescindível. Aí a gente fala dos desafios, né? Então, eu tenho esses 3 ambientes, ou local, nuvem e híbrido, e o principal deles, o mais utilizado, é o ambiente híbrido.
Então, quais os desafios para manter ou para você passar a ter um ambiente híbrido, né? Então, pode ser até, quando a gente está falando com os nossos parceiros, pode ser até uma objeção do cliente, algum desses desafios que a gente vai falar agora. A gente tem sentido isso também quando a gente fala de grandes volumes, né? Quando, como eu falei, a gente está com uma área agora de mídia, de armazenamento, de broadcasting, e você transferir esses dados para a nuvem é um grande desafio, porque você tem um tráfego muito grande inicial, você tem um custo de implantação, então a DataSafer pode ajudar nisso e pode ser um argumento de venda para você que faz a revenda do serviço da DataSafer. O primeiro desafio é a descentralização de dados, né? Então, quando você tem o que é a descentralização de dados? Então, eu tenho o armazenamento local, eu tenho um armazenamento na nuvem A, armazenamento na nuvem B, um cliente tem um armazenamento em uma nuvem, outro cliente tem armazenamento em outra. Você tem ali, às vezes, 5 painéis de controle. Você não tem, muitas vezes, você não tem um Nagios, um sistema para você fazer essa gestão centralizada. Então, a DataSafer te ajuda com isso, porque ela facilita a centralização de dados dispersos, os dados podem ser armazenados de forma organizada e acessados rapidamente, principalmente pela questão do Object Storage da DataSafer, né, que é o nosso produto de armazenamento, ele ser a quente. Então, ele é o modelo standard que a gente fala. Se você tem um armazenamento a quente, você pode ter acesso imediato dos seus dados, tá bom? Outra questão que você pode surgir durante a migração, o seu cliente pode falar com você, ou você mesmo que faz a revenda e a gestão dos dados pode pensar, é a complexidade de integração. Então tem a nuvem DataSafer, mas aí como que eu vou fazer a integração dos dados? Uh, o Object Storage da DataSafer, o Object Storage S3, ele utiliza o protocolo S3. Hoje, e cada vez mais a gente vem percebendo isso ao longo dos últimos anos, a quantidade de softwares que utilizam o protocolo S3 aumenta a cada dia. Então, hoje nós temos uma infinidade de serviços que utilizam o protocolo S3 dos mais diversos modelos, ERP, CRM, software de backup, software de transferência de mídia. Então, a gente tem uma infinidade de serviços que utilizam o protocolo S3. Isso faz com que você consiga, fala até um pouco sobre centralização também, né? Você utilize uma nuvem com vários softwares que utilizam o protocolo S3. Então, você tem a centralização do armazenamento, que facilita na gestão do volume de armazenamento, no custo e também na complexidade da integração. Utiliza menos API, menos softwares que você utiliza para fazer integração. Então, te auxilia também nisso. Outro desafio é o custo de implantação, né? O custo de implantação e TCO. O que seria isso? Acabei de falar, né? A gente está fazendo um trabalho de mídia e muitas vezes surge essa questão do custo de implantação. Você imagina você levar 500, 300 teras para a nuvem. Você vai ter um custo de transferência muito grande. Uma margem de transferência ali que você vai ter para a implantação, né? Muito grande para a nuvem. Vamos supor que você faça isso local. Eu vou fazer o armazenamento local desses meus 300, 500 teras. Você não vai ter ali a transferência de dados para a nuvem, mas você vai ter a compra de equipamentos, você vai ter custos de infraestrutura, então você tem que colocar nas suas despesas energia elétrica, ar-condicionado que vai consumir. Então, você tem um custo de implantação muito grande. E depois do custo de implantação, você tem troca de equipamento, equipamento que fica obsoleto, defeito, expansão de disco. Tudo isso você elimina com um armazenamento em nuvem. Outra questão é a gestão complexa e a escalabilidade de dados. Mais uma vez, né, a gente fala de escalabilidade de dados e a gestão complexa, nesse caso, falando especificamente do painel de controle. A DataSafer possui um painel de controle intuitivo. Quem já utiliza o Cloud Backup, que é o serviço mais utilizado da DataSafer, sabe que o nosso painel, um dos focos dele é ser simples na questão da utilização. Então, você consegue manter
Com poucos recursos você consegue utilizar o painel, então vai facilitar na hora de treinar um funcionário para utilizar o painel, facilita no tempo, porque você não fica perdido no meio das funcionalidades, e elimina então a complexidade operacional e garante que um ambiente escale de forma segura e eficiente. Então, para fazer a expansão de disco, você vai só precisar fazer a alteração do volume direto no painel. Então, tem 1 TB, vou lá no painel, faço a alteração para 1,5 TB, enfim, quanto você precisar, imediatamente você tem disponibilidade do serviço. Você não vai precisar cotar HD, não vai precisar cotar servidor, não vai precisar esperar a entrega, fazer instalação. Olha a quantidade de custos que você tira. É isso que tem que chegar no cliente, né? No cliente final. Tirar a complexidade, diminuir custos, diminuir o risco de você ter problemas depois com manutenção ou qualquer tipo de quebra. Isso devido à disponibilidade dos dados dentro do data center da DataSafer. E aí falei agora há pouco, né, sobre quando você vai fazer a implantação, você precisa fazer a transferência dos dados e isso vai gerar um custo, né, quando você vai enviar para a nuvem. Então você tem um tráfego imenso, você imagina mandar 500, 300 teras, 100 teras que seja para a nuvem. Com a DataSafer você não tem esse problema. Então, altos custos e surpresas financeiras com a gente não tem isso. Você não tem custos extras para operação de IOPS, GET, PUT, download, upload. Então, você paga somente o volume que você contratar para armazenar e você não tem nenhum tipo de limitação, inclusive limitação de banda. Alguns concorrentes que a gente está vendo hoje em dia, eles entregam para você o volume, eles não fazem cobrança de IOPS, GET, PUT também, a maioria cobra, mas alguns não cobram, porém eles colocam lá um acelerador, né? Então, o que é esse acelerador? Na verdade, ele está fazendo a limitação de banda, onde você vai ter uma diminuição da velocidade para envio, e aí você tem que pagar uma taxa a mais para você ter o acelerador, né? Que seria para você enviar mais rápido. Com a DataSafer não tem acelerador, porque a gente não coloca nenhuma limitação de banda. Então você tem o link disponível 100% para você fazer o envio dos seus dados. O que vai variar? O software que você utiliza e a banda a largura de banda que você está utilizando para enviar, aí no lado do cliente ou no lado da sua revenda, tá? Então, você não vai ter esse tipo de custo com transferência, não vai ter nenhum tipo de limitação e não tem surpresas financeiras. Muitas vezes, quando você vai fazer o armazenamento dos dados, você não tem nenhum custo, às vezes, para enviar, para fazer aquela primeira implantação. Porém, depois, se você precisar desses dados, ou se o cliente precisar fazer a recuperação, vai mandar para outra empresa, enfim, por qualquer outro motivo, aí vem a surpresa, né? Para você tirar esses dados da empresa, você vai pagar um valor absurdo. A gente já viu casos de clientes que vieram para a DataSafer e teve um custo absurdo para retirar os dados e por isso mesmo decidiu trocar de empresa para fazer o armazenamento. Então, essa é uma questão também de falar para o seu cliente. Às vezes, ele já tem um armazenamento em nuvem, mas esse é um ponto para você falar com ele sobre a questão de diminuir custos. Na hora que precisar, vai ter um custo enorme. Aí você imagina, geralmente, quando você vai fazer a recuperação total desses dados, ou enfim, pode ser que tenha tido uma dor de cabeça antes, porque perdeu esses dados, enfim, precisou deles. Aí você está com uma dor de cabeça para resolver e aí você vai ter um custo extremamente elevado também para fazer essa recuperação. Essa não é uma experiência que você vai ter com a DataSafer, porque, mais uma vez, a gente não tem nenhum custo de tráfego. Outra informação importante, outro desafio, é a conformidade no armazenamento. Hoje em dia, com a LGPD, mas não só com a LGPD, né? Porque a gente já tinha, antes da LGPD, algumas áreas de atuação das empresas já tinham regulamentações próprias. A gente sempre dá o exemplo de cartório, né? Que tem um provimento no Conselho Nacional de Justiça que dá as regras para você fazer o armazenamento em nuvem. Com essa regulamentação, os cartórios já eram obrigados a fazer o armazenamento de determinada forma, né? Então, tem boas práticas lá, existe um compliance para você fazer o armazenamento desses dados.
Quando você tem a LGPD, você também tem algumas normas, algumas regras que você tem que manter, dependendo do tipo de dados que você faz o armazenamento ou seu cliente. A área hospitalar, por exemplo, precisa manter os dados no Brasil, você precisa ter várias certificações. E todas essas certificações nós temos nos nossos data centers, e você tem a confiança de estar armazenando no local onde, se você tiver qualquer tipo de fiscalização, devido à regulamentação específica do cliente que você está atendendo, você pode dormir tranquilo que não vai ter nenhum tipo de problema. Não vai ter nenhum tipo de questão que vai interferir em você ofertar a nuvem Data Safer para o seu cliente. Então, já é regulamentada, seguimos todas as boas práticas, estamos em conformidade com a LGPD. Além disso, as políticas de retenção, criptografia, que garantem a segurança dos dados. Tá? Então, esses são desafios que a gente quis trazer, porque muitas vezes a gente está falando aqui com alguns clientes finais, mas acho que a maioria são empresas de tecnologia, são provedores de serviço, são técnicos que vendem o nosso serviço, e muitas vezes vocês recebem alguns argumentos, né, algumas objeções na hora de ou fazer a transferência dos dados para a nuvem, do ambiente para a nuvem, ou já chega lá onde chega em um ambiente, em um cliente que já tem a nuvem. Então, essas são algumas objeções, na verdade, alguns desafios que você pode enfrentar, e aí a gente está trazendo a solução para você com a nossa solução. Aí falei sobre os desafios, falamos sobre os modelos de nuvem, de armazenamento, aliás, falamos sobre o modelo os desafios que a gente tem sobre fazer essa transferência dos dados para a nuvem ou iniciar uma transferência de uma nuvem para outra. E agora a gente vai falar sobre o produto especificamente, que é o Object Storage. Muita gente já conhece, quem acompanha nossos webinars aqui, a gente já falou bastante sobre o Object Storage S3 da DataSafer. Então, só dando um resumão aí do que foi falado sobre ele, né? Então, o Object Storage é uma plataforma escalável com alta disponibilidade e acesso a quente dos dados. Então, o que é isso, né? Traduzindo para quem talvez não seja da área ou não está habituado com Object Storage. Então, você tem um espaço em nuvem com alta disponibilidade e acesso a quente aos dados, quer dizer que você tem os dados disponíveis imediatamente. Então, o nosso Object Storage, ele é standard, você tem acesso aos dados imediatos. E além disso, com data center no Brasil, que diminui latência também, né? Gerencia e distribui conteúdo multimídia de maneira eficaz. Então, o que a gente acabou de falar, você faz o armazenamento dentro dos nossos data centers, pode utilizar com qualquer tipo de software que tenha compatibilidade S3, e, além disso, você tem a segurança de proteção contra ransomware com recurso de mutabilidade, versionamento. A escalabilidade é um armazenamento infinito, você não precisa fazer expansão de disco, não é difícil contratar mais espaço, você faz direto no seu painel, precisou aumentar, ajustar o volume direto no seu painel, você faz isso. É econômico porque você tem transparência na cobrança, nossa cobrança é em reais, a gente não é baseado na taxa de dólar, então você vai ter uma cobrança em reais, sem custo de dados, de transferência de dados, upload, download, put, get, IOPS. Tá? Então, eu vou passar já o contato do nosso consultor. Quem quiser falar mais sobre o Object Storage, sobre o armazenamento da DataSafer, daqui a pouco passo o contato aqui dele, mas também pode entrar no nosso site, preencher um dos formulários que a gente entra em contato. Bom, aí a gente falou sobre armazenamento, mas eu queria falar rapidinho com vocês sobre backup e ambiente híbrido, porque faz todo sentido. Uma das estratégias de armazenamento de backup é a estratégia 3-2-1, que é uma boa prática indicada, inclusive é uma prática que a gente indica aqui na DataSaver para os nossos clientes, parceiros. E o que essa prática fala? Que deve existir pelo menos 3 cópias de dados. Eu lembro que quando eu fazia a venda do backup, muitos parceiros ou clientes perguntavam se tinha como manter ou se tinha necessidade de manter o backup local, se podia manter o backup local além do backup em nuvem. E eu falava sempre que não só pode, como deve. É uma prática recomendada que você tenha cópia dos arquivos em 3 locais diferentes. Então, como assim 3 locais diferentes, né? Então,
a origem dos dados. Então, vamos supor, aqui no meu notebook, né, eu tenho a origem dos dados. Você tem uma segunda cópia num servidor, que pode ser externo, enfim, pode ser onde você tiver essa tecnologia, e um outro storage em nuvem. Então, você mantém a cópia na origem, local e nuvem. Essa é uma das estratégias do 3-2-1. Tá? Então, o 3-2-1 pode ser utilizado dessa maneira e faz todo sentido quando a gente fala de modelo híbrido de armazenamento, fazer um backup 3-2-1. E com a DataSafer você consegue fazer não só o backup do 3-2-1 que a gente está falando direto do local, como você pode fazer de nuvem também. Se você tem um backup em nuvem, se você tem dados em nuvem, a gente consegue fazer o backup da sua nuvem para mandar para mais 2, 3 locais sem custo adicional. Vou falar sobre a questão comercial agora no próximo slide, mas só para você ter uma ideia de que é muito flexível a ferramenta de backup da DataSafer, onde você pode acessar a nuvem, fazer backup para um local, pode fazer nuvem para outra nuvem, enfim, é muito versátil, tá? E a ideia é que caso um dos servidores falha ou os arquivos sejam corrompidos, ainda existe um segundo backup que permita a sua recuperação. Então, no caso de ransomware, a gente sempre fala sobre isso. Então, eu tenho aqui meu notebook, tenho o servidor local, teve um ataque aqui no meu notebook, acessaram, já que o meu servidor é local, acessaram a rede local, corrompeu os dois. Então, eu chego, não tenho meus dados no notebook, não tenho meus dados no backup local do servidor da empresa, mas como eu tenho uma estratégia 3-2-1, eu vou ter o meu backup em nuvem, que garante a segurança com a imutabilidade, no caso do S3, ou no caso do Cloud Backup, o versionamento dos dados. Tá bom? E aí, falando um pouquinho da solução do Cloud Backup, então ele tem licenças ilimitadas, você não tem custo por licença, você contrata somente o volume, independente da quantidade de agentes que você precisar instalar nos servidores, nos usuários. Além disso, você não tem custo também, inclusive para o Microsoft 365. Então, as licenças são ilimitadas, independente do tipo de backup que você for utilizar. É um backup profissional. Então, qual que é a diferença, a principal diferença da solução Cloud Backup para outros serviços de backup? Então, a gente tem a solução completa, porque a gente faz backup de arquivos, bancos de dados, máquinas virtuais, imagens de sistema operacional, Microsoft 365. Então, é multi-ambientes, né? Qualquer ambiente que você tenha no seu cliente, você consegue centralizar os backups todos com uma ferramenta só. Então, você não precisa ter uma ferramenta para fazer o backup do e-mail, outra para você fazer o backup do banco de dados, outra para fazer o dump de outro banco. Você centraliza tudo dentro de uma ferramenta só e todos os backups compactados, criptografados em nuvem. O suporte especializado, esse é um diferencial hoje em dia, que a gente fala com um monte de bot, recebe um monte de FAQ, ao invés de falar com o ser humano, né? Aqui na DataSafer, você pega o telefone e liga, vai conseguir falar com o nosso suporte na mesma hora, com uma pessoa. Vai ser uma pessoa que vai te atender tanto por telefone, por chat ou por ticket. O nosso armazenamento em data center Tier 3, então quando a gente fala de backup, também de armazenamento em nuvem, você estando num data center Tier 3, além de você ter alta disponibilidade, os nossos data centers são no Brasil. Isso diminui a latência também para armazenamento de dados, que esse às vezes é um ponto onde você tem dificuldade para recuperação de dados, enfim. Então você tem um data center no Brasil e já em conformidade com a LGPD. O Storage on Demand, então, da mesma forma que é o nosso Object Storage, o nosso Cloud Backup também. Como ele é licenciado por volume, você pode aumentar e diminuir seu volume direto no portal na hora que você precisar. E, como a gente falou, é uma solução multi-cloud, então replicação para nuvens públicas e ambiente local sem custo de transferências, né? Então, a gente está falando do Backup 3-2-1, é uma ferramenta que serve totalmente aí, atende à demanda totalmente do Backup 3-2-1. E então, quem quiser falar, que ainda não for nosso parceiro ou for e quiser falar de algum outro produto que ainda não tem ou já tem o Cloud Backup, quer saber sobre o Object Storage, pode ler o QR Code aí, vai direto é o link direto do WhatsApp do nosso consultor, vai falar com ele, a gente faz uma apresentação técnica,
e aí você pode saber mais sobre as soluções se você precisar ou dúvidas específicas. E eu queria lembrar, antes da gente estar chegando no finalzinho, vou ler as dúvidas, se estiver aqui no chat, também vamos fazer o sorteio dos brindes. Antes eu queria falar sobre o aplicativo do Cloud Backup. Esse aplicativo é do Cloud Backup, então ele está disponível na App Store, no Google Play. Você pode fazer o download, ele tem várias novidades e você vai garantir que você tenha aí o aplicativo mais atualizado dos nossos. Só um minutinho. Consegui? Então, vamos falar sobre o aplicativo, né? Você pode atualizar. Esse aplicativo, para que ele serve? Quem não participou do nosso último webinar, a gente atualizou a versão do aplicativo, agora ele tem para iOS, que também não estava disponível. Então, você consegue fazer o gerenciamento desse aplicativo, o gerenciamento da sua conta do Cloud Backup, onde você tem lá o dashboard, tem os relatórios, consegue rodar o backup direto pelo celular, sem a necessidade de você ficar abrindo o painel, né? Precisar ficar abrindo o painel o tempo todo, caso você esteja na rua, enfim, você tem ali o dashboard direto no seu aplicativo. E agora, vou ver se tem dúvidas aqui no nosso chat. Deixa eu abrir o chat aqui. O Jonathan está aqui para me ajudar com as dúvidas. Se tiver dúvida técnica. O Maurício perguntando, a apresentação será compartilhada? Você pode pedir para a gente enviar para você, tá? mkt@datasafer.com.br, a gente compartilha com você. A gravação do webinar ficará gravada no YouTube, né? A Letícia já respondeu ali. Mas sobre o PPT especificamente, se precisar, a gente consegue enviar. Tem uma dúvida aqui, Jonathan, do Frederico. Eu consigo integrar no AD para poder gerenciar as permissões? Vamos lá. Primeiro, bom dia a todos. Agradecer a presença de todos aqui no nosso mais um webinar da DataSafer. Como eu adiantei ali para o Frederico no chat, né? Hoje não existe uma integração direta da nossa solução com o AD, né, para fazer a gerência aí das permissões. E como anexo ali, ele fez uma segunda pergunta, né? Se ele conseguiria utilizar como um servidor de arquivos. Como eu mencionei ali, ele não vai conseguir utilizar especificamente como um servidor de arquivos. O servidor de arquivos normalmente usa o modelo de armazenamento em blocos, né, que é o Block Storage. Porém, com o nosso Object Storage, que é um outro modelo de armazenamento, que em S3, ele pode fazer integrações com aplicações como o Nextcloud, que entrega uma camada de gerência de usuários e permissões para que ele consiga entregar algo nesse sentido aí, e fazer toda essa gerência de permissionamento de usuários, arquivos, utilizando um dos nossos produtos. Eu deixei ali também uma sugestão para o Frederico para a gente marcar uma reunião, alinhar ali as demandas dele com os nossos produtos aqui da DataSafer. Tá certo, eu não tinha visto ali que o Jonathan já tinha respondido em texto, mas bom que ficou gravado aí também. Bom, é isso, né? Não tem mais dúvidas. Vou compartilhar aqui novamente, só para a gente falar sobre o sorteio, né? O sorteio dos nossos kits DataSafer. Então, vou para a próxima tela aqui. Então, hoje vai ser diferente o sorteio dos kits, tá, pessoal? A gente vai ter uma dinâmica diferente. A próxima tela que eu passar, a gente vai fazer o sorteio da seguinte forma. Você vai tirar um print, uma foto, qualquer coisa, com o celular aí, postar no Instagram com @datasafer. Pode ser da próxima tela que eu vou postar, aí você tira um print, uma foto, enfim, como você preferir. Postar nos stories que está assistindo o webinar da DataSafer, marcar o @ da DataSafer, tem que marcar porque senão o pessoal não consegue verificar aqui, o pessoal do marketing. E as 3 primeiras pessoas que postarem vão ganhar o kit DataSafer. Aí a gente entra em contato pela DM do Instagram
para pegar os dados para envio sem custo, tá bom? Então, a próxima tela que eu passar agora vai ter uma tela com certificados ali que o pessoal preparou, e aí você pode tirar um print, qualquer coisa, postar no Instagram, e os 3 primeiros vão receber em casa o kit Data Safer, tá bom? Então, essa aqui é a tela, tá? Então, podem ficar à vontade para postar. O pessoal precisa do tempinho ali para verificar quem vão ser os 3 primeiros, e aí eles vão passar para mim. Lembrando que na hora que o pessoal do marketing falar aqui, eu já anuncio para vocês. Lembrando que, mais uma vez, a gente vai entrar em contato pela DM do Instagram, então não precisa ficar preocupado que a gente entre em contato pela DM do Instagram para fazer o envio pelos correios, ok? Assim que tiver a menção ali no Instagram, o pessoal do marketing já vai me avisar. Lembrando também que aí no chat, a Monique deixou o link do app. Então, se você quiser baixar o app para celular, você que já tem o Cloud Backup, pode baixar o app para o celular para fazer o gerenciamento direto pelo aplicativo, ok? O novo aplicativo MSP Clouds. Você faz o download na loja e faz o login com o código que tem lá no dashboard principal do painel da DataSafer. Ó, o primeiro ganhador foi a Nova Tech Informática, já tem o nome dele aqui. Então, Nova Tech Informática pode esperar que o pessoal do marketing vai entrar em contato com vocês para fazer o envio do kit. Aguardando os próximos nomes. A Monique também deixou o link ali no chat, pessoal, para falar com o Vitor, tá? O nosso consultor. Então, pessoal que precisar falar com o nosso consultor sobre qualquer um dos 2 produtos, pode enviar uma mensagem para ele direto pelo WhatsApp ou entrar em contato no nosso site pelos formulários, tá ok? Ele tá acompanhando a gente aqui também. Caso alguém falar aí pelo chat, ele entre em contato direto pelo link que tem no chat do Teams. Tem aí os novos nomes. Bom, então vamos fazer o seguinte, pessoal, para não demorar, para finalizar a live, que demora para aparecer a notificação ali às vezes, eu vou encerrar, e aí os 2 que postarem ainda, os 2 que faltarem postar, a gente envia na DM lá a informação que você foi sorteado, tá bom? Então, agradeço a participação de vocês. Muito obrigado, mais um webinar aí que a gente fez, espero que vocês tenham gostado do assunto, e no próximo a gente anuncia nas nossas redes sociais, e aí aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Obrigado, até a próxima.